Bom, vamos agora para a nossa segunda notícia da semana, sobre a medida provisória anunciada pelo governo na semana passada para a renegociação de dívidas rurais. O governo prometeu 12 bilhões de reais, né, são recursos do Tesouro Nacional, para ajudar produtores a renegociar dívidas com bancos públicos, bancos privados e cooperativas, né? Estender os prazos dessas dívidas até 9 anos, né? O que permitiria aí que cada produtor que tenha sido impactado por problemas climáticos aí nas últimas safras, enfim, melhore sua estrutura de capital e consiga se reerguer, né? Luiz, a gente vive um momento de inadimplência, né, no agro, principalmente os balanços aí do Banco do Brasil, da Caixa ainda não foi divulgado, mas o pessoal fala no mercado também de um aumento de inadimplência, né? Como você avalia o impacto dessa MP sobre o setor como um todo e também, principalmente, né, em relação aos índices de inadimplência aí nos bancos? Acho que para o Banco do Brasil a notícia foi um golaço. Num momento muito ruim, a ação do banco vinha despencando ao longo de todo esse ano, muito por duas razões específicas e ligadas ao agro. A primeira delas é a inadimplência na carteira de crédito rural, que vinha crescendo. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, até chegou a aumentar o tom contra os advogados que defendem a recuperação judicial de produtores, depois ela recuou. Né, mas é fato que a inadimplência dos produtores da carteira do Banco do Brasil está subindo. E um outro aspecto é uma mudança de regulação que o CMN fez na forma de provisionar a inadimplência, provisionar a perda. Isso provocou um problema duplo, porque vinha crescendo a inadimplência do agro e, ao mesmo tempo, o número de provisões que deveriam ser feitas foi aumentando. Então, virou um combo, o retorno do banco caiu e as expectativas dos analistas eram as piores possíveis para o resultado desse ano de 25. O que aconteceu nas últimas semanas? Na sexta-feira, como você comentou, o governo soltou a medida provisória para renegociar crédito rural, com 12 bilhões do Tesouro, mais um tanto de recursos de alongamento que vai usar crédito tributário. E, paralelamente, o CMN mudou a forma de fazer essa provisão. Flexibilizou o que o mercado tinha achado muito duro. Então, ao que tudo indica, o Banco do Brasil vai sair um pouquinho melhor disso tudo. Vai conseguir tirar algumas provisões, sobretudo em créditos com mais de 90 dias, que não estão inadimplentes, mas antes demorava a poder tirar essa provisão. Agora ele vai poder fazer isso de maneira mais rápida e com as renegociações tem uma outra coisa positiva. O banco estava sendo acusado, a gente conversou no último episódio aqui com o Paulo da Risa, que falou a estratégia do Banco do Brasil é suicida, de segurar o crédito ao produtor rural à beira da safra já começando em alguns lugares, e ele não ia ter dinheiro para plantar. O que acontece agora? Com renegociação, o banco já está dizendo, deu uma entrevista aos nossos colegas do broadcast, que vai dar para liberar crédito. Então a gente deve ter um ambiente um pouco menos hostil nos próximos meses. Acho que é uma boa notícia. Inclusive a cadeia de insumos, né, estava bem preocupada, né, a gente até publicou também uma matéria na semana passada, o pessoal de fertilizantes, né, falando que esse problema do crédito represado estava atrasando as vendas de fertilizantes para a próxima, não, né, para a safra atual, o pessoal está começando a plantar. E isso estava gerando uma preocupação grande, porque esse atraso pode gerar um engargalamento, né? Eles podem conseguir não entregar a tempo fertilizante para todo mundo, então é tudo muito sazonal e as coisas precisam funcionar muito no seu tempo certo. Então, se o crédito não sai no tempo certo, as vendas não saem e também não chega o fertilizante no tempo certo. Então, essa medida, ela veio também, ao meu ver, assim, numa resposta ao próprio setor de insumos, né? Lira, agora, você acha que, de alguma forma, essa MP pode incentivar a inadimplência futuramente? A exemplo do que aconteceu né, no passado aí com o Refis, por exemplo, né? Eu não acredito que deve pegar muito por esse lado, porque assim, o Refis ele é de 2020, né? E no final do ano passado a própria Fazenda Nacional chamou uma coletiva para dizer que desde 2020 já tinham conseguido repactuar com os contribuintes quase 450 bilhões de reais em dívidas.
dos quais tinha entrado mais de 80 bilhões nos cofres públicos. Mas isso era uma renegociação da renegociação da renegociação. Eles vão abrindo, né? Você faz um mutirão aqui e tal, mas eles conseguem receber, então para eles era uma boa. Então, no caso de você alongar o crédito para o pagamento da dívida rural, não deve ser um fator que vá levar a uma inadimplência maior, talvez. Mas é bom sempre ver que tem aquela questão sempre jurídica, né? Que você está falando de alongamento de dívida rural desde a Lei 9138 de 95, né? E depois você não consegue nem resolver ela com uma súmula do STJ, que é o seguinte, né? É um direito do produtor alongar sua dívida. Só que os bancos não estavam entendendo que era um dever deles permitir isso e atender de qualquer maneira. Então, as condições eram sempre maiores do que você poderia pensar. Então, era uma garantia muito alta, o juro ele ia constantemente subindo e tal. Então, o produtor rural realmente fica numa situação meio de perigo, né? Porque você fica sem uma previsibilidade. Se você não conseguir pagar, e até perder a fazenda, coisas desse tipo, né? E também agora tem que ver as condições, porque foram anunciados 12 bilhões, mas eu lembro que no começo do ano a CNA estava falando que a dívida já estava em mais de 25, né? Então você tem o tamanho da coisa e você tem as condições. É bom dar uma olhada nas letras miúdas, ver se realmente o Ministério Público vai acompanhar bem isso, porque algumas condições que são impostas depois da repactuação são extremamente danosas para a produção. E o mercado recebeu bem, né, Luiz, esse anúncio, né? Recebeu super bem. As ações do Banco do Brasil que estavam na Bacia das Almas, desde a última sexta-feira, já subiram 20%, desde as duas decisões do CMNE e a MP da renegociação das dívidas. Então, o mercado semana, né? Em uma semana o mercado gostou. Tá joia.